Esse mês de outubro nós estamos falando sobre a comemoração de 500 anos, né, da Reforma Protestante, está completando 500 anos que aconteceu um protesto lá, né? Nós estamos vivendo em tempos de muitos protestos, né? Teve um rapazinho naquela época que falou assim: "Nossa, mas estão ensinando umas coisas aqui meio diferente do que eu estou lendo na Bíblia". E aí ele foi lá, resolveu escrever 95 itens que ele achava que não estava muito condizendo com o que a Bíblia ensinava, e já que a Bíblia era a palavra de Deus, que era o que Deus tinha deixado de ensinamento e instrução para nós, ele falou assim: não, então nós precisamos corrigir algumas coisas, né? Ele escreveu 95 coisas que ele conseguiu pensar que precisava corrigir. Foi um protesto de uma pessoa só, sem rebeldia, né? E aí ele foi lá e colou na porta de uma igreja. E aí nasceu a igreja protestante, vamos dizer assim, né? Que o nosso ensinamento, o nosso pensamento aqui faz parte desse protestantismo. E essas teses que ele defendeu, essas ideias que ele teve, essas 95 ideias que ele teve, foram fundamentadas em cinco pilares, 5 colunas, 5 princípios que ele considerou que eram os principais para nortear todo o nosso pensamento. Então, esse mês nós já falamos de 3 desses 5 pilares, são as 5 solas. A gente brinca, fala que aqui no manifesto a gente inventou a 6ª sola, que é o solamento, né? Mas eu sou ruim para piada. Mas são 5 solas só da Reforma Protestante. Nós falamos da sola fide, que é só a fé. Depois foi o Gustavão, teve aqui conosco, falou da sola escritura, que é só a escritura. Está rindo ainda, né? Depois falamos solis Cristo, que é só Cristo. Só Ele, Filho de Deus, Cristo que salva. E hoje sola gratia, que é só a graça. E eu achei bacana que tanto o louvor quanto a palavra de dízimo e oferta aqui também, né, considerou o tema de hoje, que é a graça, né? E eu fiquei pensando dessas 5 solas, e aí depois vai ser soli deo glória, que é somente glória a Deus, que é domingo que vem. Então não perca as cenas do próximo capítulo, volta domingo que vem, que é a conclusão. E eu fiquei pensando nessas 5 solas, esses 5 pilares. Eu, pelo menos particularmente, achei que o mais desafiador, que talvez o que é um pouco mais difícil de materializar ou de tornar concreto na nossa vida, no nosso dia a dia, é a graça. E a graça, eu entendi que ela passa por 2 etapas. A primeira etapa é eu entender que eu recebi a graça. E para muita gente, às vezes, é difícil. Eu já aconselhei muitas pessoas que tinham uma dificuldade enorme até de orar ou de ler a Bíblia. Porque ela, às vezes, sentia muito difícil de ter certeza que Deus tinha perdoado o pecado dela por causa de o tanto que ela achava o pecado dela horrível. E isso passa, talvez, por um entendimento equivocado que a gente tem. E a gente aprende até dentro da igreja esse entendimento, que talvez um pecado é pior do que outro. Que tem uma coisa que é mais feia do que outra, né? E geralmente quando parte para a área de sexo, parece que é pior, não é? Você fala assim: nossa, o fulano rouba. Aí o dia que ele para de roubar, você chama ele na maior facilidade para subir aqui e dar um testemunho. Eu era ladrão, assaltei a loja americana, né, roubei o Banco Central do Brasil, mas agora eu conheci Jesus e minha vida mudou, não é? Mas chama alguém aqui que pecava o pecado da pornografia e da masturbação e fala: vai lá em cima e conta que você não masturba mais. Não, esse é feio. Então, a gente tem essa tendência de fazer uma diferenciação. Então, eu conheci muita gente que tinha dificuldade de entender que Deus tinha perdoado o pecado dela, justamente por causa dessa cultura má ensinada na igreja, muitas vezes, dentro da igreja até, de que alguns pecados são piores do que os outros, principalmente quando a gente fala de sexualidade, parece que eles são mais sujos ainda. Então, de uma certa maneira, essa primeira parte da graça, que seria o receber a graça,
Para alguns não tem muita complicação, mas para outros é difícil entender que Deus foi gracioso. E aí depois nós temos a segunda parte, que talvez é a mais desafiadora da nossa vida, porque uma vez entendendo que nós recebemos essa graça, agora nós precisamos também ser graciosos com as outras pessoas. Mesmo quando elas estão erradas, porque a gente estando mortos dos nossos pecados e delitos, Deus foi gracioso para conosco. E muitas vezes nós queremos ser gracioso com quem é bom, com quem acerta, com quem não me irrita, com quem não faz nada de errado, com quem não fala alguma coisa que me contradiz. Com esses é muito fácil ser gracioso. Mas com aquele que às vezes vai lá e assim, pisa no seu calo, você já fica... E aí a gente entra na questão do merecimento, né? E eu quero falar sobre isso. E das outras solas, eu acho assim, pode ser um desafio da nossa vida do dia a dia, de conseguir sermos cristãos integrais legitimamente, porque nós temos as nossas falhas mesmo, mas só a fé é fácil de se entender, eu tenho que ter fé. A Escritura também é simples você pensar, de fato, é só a palavra de Deus, só a Escritura que é a verdade, nada mais. Só Cristo... Também não tem dúvida nenhuma, nós entendemos muito fácil que é só Jesus que é Cristo mesmo. E só Deus, a glória, a gente também entende que é só para Ele que tem que dar a glória. E aí fica só a graça, que muitas vezes é o que pega no nosso dia a dia. É o receber a graça e depois dar essa graça de graça para os outros, né? E eu queria ler Efésios, o capítulo 2... Quem quiser abrir para poder acompanhar. Efésios é o livro que o Ministério Sal da Terra se baseou para poder se juntar e concretizar como digamos que um grupo de igrejas que confessam a mesma fé, vamos dizer assim. E eu queria ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que fala um pouco como que essa graça nos foi dada, o que aconteceu, como que ela chegou até nós. Então, lá no capítulo 2, começa assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa própria natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. E essa ira que ele quer dizer aqui, não é uma ira de tipo assim, Deus tem raiva, te odeia e vai te mandar um raio na sua cabeça. Não é isso. É no sentido de que nós nos tornamos inimigos separados de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. E a gente ia viver desse jeito, separado de Deus, por causa do nosso pecado. Não ia ter uma união. E aí então veio alguém e falou assim, não, eu vou fazer essa união acontecer, para que essa ira se acabe, vocês não tenham que viver mais debaixo dessa ira. Então ele continua no versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. E agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então aqui ele mostra que essa graça nos alcançou porque Ele enviou Jesus, para que fosse o Cristo. E que depois, no tempo futuro, nós, uma vez tendo recebido essa graça, nos tornaríamos agora o exemplo dela para que outras pessoas pudessem também alcançá-la, obtê-la. Então, a gente às vezes tem essa dificuldade de ser gracioso porque a gente faz esse julgo, né? Ai, Deus teve graça comigo.
E muitas vezes a gente pensa que fez alguma coisa para poder merecer. Mas Paulo, escrevendo para os Efésios, ele falou que foi por causa da misericórdia de Deus e porque ele nos amou tanto, então ele foi gracioso conosco, enviou o Filho dele, mesmo quando estávamos cheios de pecado. Ou seja, não há nada que a gente faça que pague os nossos pecados. Porque eu posso fazer 10 coisas boas e uma ruim. Eu vou estar em pecado e eu vou ser pecadora. E a gente às vezes tem a ideia de que, não, já que eu pequei aqui, agora eu vou passar uma semana boa. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou ligar para meus amigos que não são crentes, eu vou falar um versículo para eles. Lá no meu trabalho, a hora que eu ver alguém triste, eu vou lá e vou evangelizar. Vou convidar alguém que ainda não foi na igreja para poder ir lá no culto domingo. E aí você pensa assim, ufa, estou bem no filme agora, né? Quando Deus olhar para mim, vai falar assim, que gracinha! Olha só, nossa, isso aqui está brilhando, vou dar mais uma estrelinha lá, um diamante na coroinha dele. E muitas vezes a gente acha assim. Só que na nossa natureza, por mais que a gente faça coisas boas, o desejo carnal que nós temos vai sempre buscar aquilo que é para nós, para mim mesmo. Eu vou querer me satisfazer. E muitas vezes, no intuito de fazer o bem pelo outro, nós estamos preocupados com a gente mesmo, no fim das contas. A pessoa que às vezes pensa lá, não, eu vou evangelizar essa semana, né, para ficar bem com Deus. Ele está preocupado em ficar bem com Deus, não é outra pessoa converter. E é por isso que nós não somos capazes de fazer alguma coisa boa. Quando a gente faz alguma coisa boa, não é de nós mesmos, vem de Deus. É dom gratuito dele, não é? Paulo fala em outro livro que a gente é como um vaso de barro vazio, para que a gente não pense que a glória vem de nós, mas vem do Pai Celestial, que derramou sobre nós. E é por isso que quando a gente faz alguma coisa de bom, a gente revela quem Ele é. Nós, quando formos revelarmos quem nós somos, só vai aparecer a nossa natureza humana, carnal e demoníaca, que é a que a palavra fala que a nossa natureza é. Então, nós ganhamos isso. E ele fala aqui, ó, ele amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida. Então, a gente estava em pecado. Quando ele resolveu dar a graça e dar a vida, a gente estava em pecado, não tinha nada de bom em nós. Então, não é merecimento, não é alguma coisa que a gente faz, é uma atitude, e ele resolveu ter, e ele resolveu fazer, ele resolveu se entregar, ele resolveu dar, e isso é graça. Isso é graça, porque vem de graça, vem sem nada em troca. Ele fez antes da gente tentar consertar alguma coisa. Ele falou assim, você está em pecado agora, eu já vou fazer. Porque depois que eu fizer, aí que você vai ser capaz de fazer algo de bom. Porque antes de conhecer a Deus e de ler a palavra dele, e de buscar a vontade dele, de sonhar os sonhos dele, de realizar os planos dele, a gente não ia fazer nada de bom. É só porque a gente busca dele e busca encher do Espírito Santo, e que aí então nós conseguimos repartir essa graça. Por isso que às vezes tem muita gente com quem eu já conversei que tem uma dificuldade muito grande de receber essa graça. Porque fala assim, o meu pecado é tão pecado e tão sujo que eu não consigo nem orar, que eu não consigo nem abrir a Bíblia, que eu fico assim, nossa, como é que eu vou tocar numa coisa assim? Como é que eu vou ousar falar com Deus, sendo que minhas palavras são tão sujas? A verdade é que nós todos estamos na mesma condição. Não tem algum que está mais sujo, outro menos sujo, um que é mais pecador e o outro menos pecador. O fato de, às vezes, a gente cometer erros errados não faz um melhor do que o outro ou um pior do que o outro. Isso coloca todos nós no mesmo patamar, na mesma situação, de que nós fomos destituídos da graça. Mas então veio Jesus, e antes da fundação do mundo, a palavra de Deus fala que ele se entregou. Porque quando Deus criou o mundo lá, e o homem e a mulher pecaram, e teve a queda,
como é que o homem e a mulher, a humanidade, poderia subsistir na face da terra sendo inimigo de Deus? Porque a palavra de Deus deixa bem claro, nós não podemos sobreviver sem Ele, não há vida onde Ele não está. Então, antes mesmo de sermos criados, Jesus se entregou e falou: Pai, eu como filho vou dar a minha vida por eles, para que eles agora se tornem meus irmãos. E para que agora sejamos todos de uma só família. E que até o Jesus vir, então, e consumar a entrega que ele já tinha feito na eternidade, o homem viveu debaixo dessa sombra, que já era a graça de Jesus, demonstrada de uma maneira talvez não completa, não 100%, mas que já protegia o homem, que já trazia a proteção, a salvação para o homem. E aí então Jesus veio e consumou esse ato que ele já tinha feito muito antes do mundo ser criado, do homem e da mulher serem criados. E quando ele consumou, ele fez uma separação. A palavra de Deus fala... Oh, muito obrigada, Felipe. Para desengasgar, né, Felipe? Obrigada. Ele fala que o véu foi rasgado, porque a presença de Deus ficava num lugar específico, e só uma pessoa era capaz de entrar naquele lugar, e essa pessoa que era capaz de entrar no lugar, levava a confissão de todos os outros, para poder chegar lá, entrar, pedir perdão, e a hora que ele saía, estava tudo certo. E no meio desse ritual todo, tinha o sacrifício de um cordeirinho. E a palavra de Deus deixava lá todas as instruções, que esse cordeiro tinha que ser branco, tinha que ser o primeiro filho nascido de uma ovelha virgem da sua primeira, da sua primeira gravidez. E tinha um monte de coisas lá, que era para ver mesmo o esforço que a gente fazia, para ter os nossos pecados expiados. E esse sacrifício tinha que ser feito regularmente, e aí, num determinado momento, esse sacrifício era feito, e aí um sacerdote só entrava nesse lugar, que era o único lugar que havia a presença de Deus, para que essa graça pudesse ser repassada para todo mundo, para que esse perdão de pecados pudesse ser levado para todas as pessoas que tinham pedido perdão. E aí então Jesus vem e fala assim: esse véu foi rasgado, e aquela presença que estava só em um lugar, agora ela está em todos. E Ele quer derramar dessa graça em todos. Então aquele que vê que Jesus é o Cristo, que deu a sua vida, para que houvesse perdão dos nossos pecados e que a gente morresse a nossa natureza, para que nascesse uma pessoa que tem um entendimento de uma vida agora sem pecados, eu vou receber essa graça e agora vou partir para essa outra etapa, que é dividir a graça. E entendendo que Deus deu graça para nós, mesmo estando mergulhados nos nossos pecados, muitas vezes a gente quer selecionar as pessoas com quem a gente vai ser gracioso. Eu penso, se Deus tivesse selecionado para quem Ele tinha dado graça, eu estava de fora. Eu estava de fora. E a gente quer fazer um crivo de, às vezes, tipo assim, aquele ali não merece, não. Vou excluir, vou tirar, não vou conversar mais. Vou ser educado, né? Se a gente encontrar, vou falar: oi, tudo bom? Bom, pelo menos isso comigo acontece, eu confesso. Tem uns seres humaninhos que, às vezes, você olha e você fica assim, ai... E aí a gente tem que trazer, falar assim: eu mesmo estando muito suja, Deus derramou essa graça. Por que eu estou querendo selecionar agora com quem eu vou ser graciosa? Por que eu estou fazendo essa distinção? Será que está certo isso? É assim mesmo que eu devo olhar para as pessoas e agir? Porque senão a gente não consegue ser o que Paulo falou aqui, ó.
Deus irá nos... portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. E eu fico pensando assim, como eu sou pobre ainda em graça. Porque tem muita gente que eu tenho muita dificuldade ainda de ser graciosa. E isso é falta de entendimento. É falta de você olhar e perceber qual que é a sua condição, e ainda assim Deus foi gracioso para comigo. Eu não posso viver de outra maneira a não ser sendo graciosa também para com os outros. Mesmo às vezes aqueles que conseguem fazer a gente chegar talvez no nosso limite, no máximo, no ponto assim. Você já viu um videozinho de uma menina, é uma menininha, muito provavelmente ela está repetindo o que a mãe dela fala, né? E a mãe filmou só ela falando assim, deu, chega, 1, 2, 3. E tem uns irmãos que tem hora que eu quero falar assim, deu, chega. E aí depois eu vou para casa e você fala assim, imagina se Deus fala para mim, deu, chega. Eu estaria vivendo debaixo desse jugo eterno de condenação. Essa é que é a verdade. Então, eu acho que das 5 solas, talvez esse é o maior desafio para a nossa vida. É a graça. É a graça, porque talvez a gente pensa que merece receber, ou talvez a gente pensa que é tão ruim que não merece receber. E depois a gente ainda tem a capacidade de olhar para uns e outros e julgar que, esse aqui vou ser graciosa, esse aqui não vou ser graciosa. Então isso passa pela nossa relação com Deus. Como é que nós estamos com Deus? Como é que é o meu entendimento daquilo que Deus fez por mim, pela minha vida? Como é que é o entendimento da pessoa que eu sou? Da miserável pessoa que eu sou, que não merecia isso e Deus fez isso por mim. E esse entendimento é algo que a gente tem que disciplinar na nossa cabeça e na nossa alma, dia após dia, e ministrar para a gente mesmo. Porque é muito fácil a gente esquecer e começar de novo a tratar as pessoas conforme o nosso crivo do nosso julgamento de merecimento. Muito fácil, a gente esquece, você já está lá assim, opa, peraí. Já estou achando que esse daí não passa no meu padrão de qualidade. No ISO 9002, esse daí ficou de fora. É muito fácil. E a gente tem que se disciplinar para não esquecer. Ministrar na nossa alma dia após dia, gente, porque faz parte da nossa natureza voltar a ficar morto lá nos nossos delitos e pecados. Então, que a graça ela seja real na nossa vida, não só no entendimento de que nós fomos perdoados, ela nos alcançou, mas também no entendimento que uma vez que eu tenho essa graça, eu tenho o mínimo que fazer agora na minha vida é compartilhar essa graça com outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que às vezes, gente, e eu estou falando às vezes para não falar com certeza, que eu não quero depois passar aquela ideia, tipo assim, nossa, mas aí foi muito radical. Mas tem muita gente aí que também é nosso irmão e podia estar aqui nessa família que nós estamos fazendo parte. Ou, às vezes, nós temos muito irmão que está nessa família e a gente não quer. A gente fala, nossa, vou ter que aturar esse... Né? Aí a gente usa, uma vez o Ariovaldo pregou que como o uso das palavras vai perdendo, às vezes, o valor e o significado de acordo com o que a gente usa, né? Aí a gente chama os irmãozinhos que às vezes a gente não gosta, a gente fala assim, nossa, que lá, uma bênção. Mas não é bênção nada, você queria chamar, a pessoa era de desgraçada mesmo, né? Então, muitas vezes, nós estamos aqui, dentro dessa própria família, querendo fazer um juízo de merecimento. Tem muitas pessoas que, às vezes, estão aqui no nosso meio e que a gente quer até que saia da família, para poder dar um pouquinho menos de trabalho,
para não me cansar muito, porque, nossa, para ser gracioso com a fulaninha ali, é muito esforço que eu tenho que fazer, não, Deus. Nossa, manda fulaninha aí para encontrar outra família para ela fazer parte, nem dá, não. Então, passa pelo nosso entendimento de como que nós lidamos, a nossa relação com Deus. O entendimento de que Ele nos perdoou quando nós estávamos imundos. E, às vezes, a gente quer relacionar só com quem está limpinho, uma gracinha, cheirosinho, não me irrita, não me faz mal, não me deixa nervosa, só fala coisa boa, tudo que faz eu gosto, o discurso eu concordo, né? Nós vamos entrar aí num ano de eleição e hoje nós chegamos aqui, a gente já começou até a brincar, né? Ah, a Marina é fã do fulano de tal. Aí o outro, mesmo? E aí já fica complicado, fica aquele clima assim, né? Aí eu acho que serão as eleições mais secretas. A hora que alguém me perguntar quem você vai votar, meu voto é secreto. Que nós já entramos num ponto assim, para conseguir se relacionar um com o outro, a gente não pode nem expressar quem que é mais. E essa graça, para que ela seja repartida, ela passa pelas nossas ações. Pelas nossas ações. Porque às vezes a gente é bonzinho, educadinho, vira as costas, fala assim, ai Deus, estou de saco cheio do fulaninho. Não adianta nada. Não adianta nada. Agora, às vezes você virar e falar assim, oh Deus, o fulaninho me faz voltar a ser a velha Marina que eu era, me ajuda. Me ajuda para eu não ser desse jeito. A graça passa por isso. É a segunda etapa da graça. E tem um versículo muito conhecido, que é João 3,16. A gente poderia fazer um coro aqui, né? Vamos, quem sabe aí? 1, 2, 3 e... Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não é? E essa é a maior prova da graça. É esse, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho. Era um filho só. E Ele deu para que agora fôssemos todos filhos também. Palavra de Deus, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um caminho para Deus. Às vezes a gente fala, né? Por isso tem muita gente que fala assim, todos os caminhos levam para Deus. Sim, todos os caminhos levam para Deus. Né? Tem muita gente aí ensinando bondade, companheirismo, filantropismo, voluntariado, altruísmo. Verdade, tem espalhado para todo lugar. Muitos caminhos aí que mostram mesmo quem Deus é. Mas Jesus é o caminho que leva ao Pai. Porque nós também agora somos filhos. E Ele era o unigênito, se tornou o irmão mais velho de muitos. E a nossa missão agora é espalhar essa graça para que muitos outros virem irmãos também e venham para essa família. E Jesus também falou, está em Mateus, acho que em Lucas também, Ele falou assim, eu envio vocês como cordeiros em meio de lobo. E logo depois ele fala, então sejam espertos como a cobra e astutos como a serpente. E a gente pensa assim, nossa, eu vou ser uma ovelha que luta com Gifu, né? A hora que vê um lobo, eu pá! A gente pensa que é isso, né? A esperteza que ele está falando. Mas, na verdade, o que Deus está querendo dizer é, tipo assim, vocês são o sacrifício que eu estou enviando para o meio desse mundo cheio de lobo. Que antes... periodicamente, um cordeiro tinha que ser morto, derramado o sangue dele, para que o pecado fosse expiado. Mas agora um cordeiro morreu universal e eternamente. Nós não precisamos mais daquele ritual. Mas quem são os cordeiros agora, daqueles que ainda não receberam o perdão de Deus, não conheceram a graça? Nós somos esses cordeiros. Nós estamos aqui para ser sacrificados. Muitas vezes a gente quer ser poupado, né? Nossa, sou de Deus, agora estou livre, minha vida é bênção. Aí quando acontece um trem ruim, né? Você fala assim, ai meu Deus, tem um pecado aqui, né? Tem uma maldição, tem uma coisa acontecendo de errado, as trevas aqui estão andando por perto de mim, o leão está aqui ao meu derredor. Aí a gente acha que precisa fazer alguma coisa
para poder lidar, montar uma estratégia para poder ficar livre disso. Mas nós somos agora como o nosso irmão mais velho. A gente está aqui para ser sacrificado. E muitas vezes nós estamos usando o evangelho, a graça, o perdão que a gente ganhou, o amor que nos alcançou, para poder ter uma vida boa. Às vezes a gente acha que fala assim, nossa, eu vou para a igreja que agora eu vou ser feliz. Aí acontece um trem e você fala, não estou entendendo, Deus, por que eu não estou feliz? Então eu vou te falar uma promessa assim que é de Jesus. Que você não vai achar na caixinha de promessa, eu acho que não. Que foi ele que falou assim, vocês vão ter muita aflição. Pronto. Garantia. Selo de garantia. A hora que Deus vai te mandar lá, ele já passa na testa, assim, ó, garantia, aflição. Pá! Ninguém está livre disso. Mas a nossa alegria não depende das circunstâncias da nossa vida, que a nossa alegria vem de Deus, nosso Pai. Então nós podemos ser infelizes, mas ainda assim estar com o nosso coração alegre. Porque nosso coração está nele. E a alegria dele é a nossa força. E porque a alegria dele é a nossa força, a gente passa pelas aflições, consegue passar. E aí a nossa maior demonstração de graça está num outro versículo que parece, o endereço parece muito João 3,16, que é 1 João 3,16. Olha que legal, que eu acho mais bonito do que João 3,16. Às vezes você pensa, não, mas tem como mais bonito do que João 3,16? Eu acho. Lá em 1 João 3,16 fala assim, ó, e nisso sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós, portanto, também devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui a graça se concretiza 100%, plenamente na nossa vida. Independente de estar bom, de estar ruim, de estar triste, de estar feliz, de estar difícil, de estar fácil. De às vezes você virar e falar assim, Deus, mas era para a minha vida não estar esse turbilhão. Eu comentei com uma pessoa, falei assim, essa semana minha, e eu não sei se foi, bom, vou falar coincidência, para usar o termo, né? Mas assim, eu acredito assim que veio mesmo, era para ser, né? Eu não quero falar que eu sou calvinista, então pronto. Era o que tinha que acontecer, e foi bem nessa semana que eu ia pregar sobre graça, hoje. Aí, antes de vir para cá, passei na casa de uma irmã, me entregou uns negócios para eu trazer para cá. E ela falou assim, e aí, tá tudo bem? Eu falei assim, nossa, essa foi a pior semana do ano. E foi engraçado, porque o ano passado a gente brincava assim, muito assim... Eu, com as pessoas que são mais próximas, amigas, eu falava assim, nossa, esse ano foi só treta. Que a gente passou muitos desafios. Em casa, na igreja. E aí, quando virou 2017, eu falei assim, não, hashtag 2017 sem tretas. Eu tinha brincado, né? E, de fato, parece que a gente sentiu assim, um renovo, um descanso esse ano. Tinha sido mais leve, vamos dizer assim. Dá um ritual de passagem de ano, né? Como se fosse uma coisa assim, vamos começar na estaca zero de novo, né? Eu sou um pouco assim, eu penso um pouco assim, né? E aí essa semana, pá! E aí eu falei para ela, falei, nossa, foi simplesmente a pior semana do ano essa, né? E eu tô aqui, talvez falando de graça, e muitas vezes a gente pensa assim, minha vida tá ruim é porque a graça de Deus não está completa na minha vida, e não é. A graça de Deus já é completa na nossa vida, porque Deus nos deu independente de qualquer coisa. Foi independente de eu fazer qualquer coisa de boa, de qualquer acerto. Ele resolveu ser gracioso. Ele resolveu entregar. O Filho dele voluntariamente se deu por nós. E aí agora nós temos que dividir essa graça. Para que outros também possam falar assim, nossa, eu também sou filho desse Pai. E possam viver aqui também. Então, que a gente possa, assim, concretizar isso na nossa vida. Tanto receber a graça quanto dar. Tanto ter o entendimento que a graça chama graça porque é gratuita. Não há nada, não há um valor, não há alguma coisa, uma atitude, uma ação que a gente vá fazer que vai
ser suficientemente em troca do que Cristo fez por nós. Ele fez voluntariamente, ele se entregou de graça mesmo, quando a gente estava ainda morto nos nossos pecados. Não é pela nossa obra, nem pelo nosso merecimento, mas é porque ele nos amou e teve muita misericórdia. Que então a gente concretize isso, e ame muito as pessoas, e tenha muito misericórdia dos nossos irmãos e daqueles que são nossos irmãos e às vezes ainda não sabem. Independente de, às vezes, eles errarem muito, ou te irritarem muito, ou te deixarem assim, passando dos limites. Porque Deus fez assim, ó. Abundantemente Ele derramou sobre nós, sobre a nossa vida. E apesar de, às vezes, os desafios e as dificuldades, eu tenho convicção, essa graça me alcançou. Eu tenho convicção que essa graça me alcançou, eu não seria nada. Eu não seria ninguém. E às vezes eu erro ainda, eu peco ainda, eu tenho as minhas falhas e os meus defeitos. E aí eu corro lá e falo, nossa, Deus, eu preciso me apegar nessa graça para eu poder ser uma nova pessoa, para eu poder consertar, para eu poder mudar, para eu poder melhorar, para que outras pessoas, a hora que me olharem, verem em mim um exemplo rico dessa misericórdia que Deus teve antes por nós. E aí as outras pessoas vão falar assim, olha só quanta misericórdia, porque as pessoas precisam, gente, é de um lugar que às vezes vai trazer um descanso. Não é de um lugar que às vezes a pessoa vai olhar e já vai ficar assim, nossa, né? Chega alguém assim, você fala assim, não, esse aqui não se encaixa, não dá. Olha, para você fazer parte disso aqui, você vai ter que mudar isso, você vai ter que tirar tal coisa, você vai ter que colocar essa e essa e essa. Querer me encaixar. Não tem encaixe na misericórdia, ela é enorme, cabe todo mundo. Amém? Que essa graça, então, possa concretizar na nossa vida. Eu queria terminar assim, alegre. Queria terminar feliz. Desculpa ter me emocionado aqui, mas eu queria terminar assim, alto astral, né? Que o profeta falou assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e não haja gado no campo, todavia eu me alegrarei e exultarei ao meu Deus, independente de qualquer circunstância, né? Os meninos vão cantar mais uma vez a música da Centro-Oeste, né? Que fala bastante de graça, tá? E para a gente terminar animado, alegre, feliz para essa semana que começa. Talvez essa semana ainda vai superar e ser a pior semana do ano, a gente não sabe ainda, né? Mas também pode ser muito boa, né? O bom é que eu sei que, apesar de ter sido a pior, eu estou cheia de gente perto, a gente compartilha uns com os outros, né? A gente fala, nossa, onde é que eu vou arrumar dinheiro agora para solucionar esse problema? E aí, assim, dinheiro é o menor dos problemas, né? Para quem tem a graça dos amigos por perto, o dinheiro é o menor dos problemas, as dificuldades, os desafios, as tristezas, as perdas. Não é nada para quem sente a graça de Deus. Amém?